Meus irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse 7,14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Meus irmãos, nos vídeos anteriores, no penúltimo, eu havia falado sobre a terrenidade deste templo. Este templo não é no céu. Veja que os irmãos que estão vindo da grande tribulação, que alguns teólogos afirmam que são tribulações ao longo dos séculos, mas não é. É uma tribulação específica. Quando nós abrimos o grego, lá está escrito o seguinte: estes são os que vêm de a tribulação a grande. Então o artigo lá é um artigo que define, não é de tribulações, mas é da tribulação da grande. E diz a palavra no verso 15, que por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então, quem lê o Velho Testamento conhece o templo de Ezequiel, um templo totalmente diferente dos moldes do templo de Salomão e de Herodes, não é? E sabe que esse templo de Ezequiel, ele é um templo para o milênio. Então, quando a palavra diz que o servem de dia e de noite no seu templo, ela está falando deste templo de Ezequiel, que será construído no milênio em Jerusalém, no Monte Santo, não é? E os servos do Senhor estarão ali, de dia e de noite, servindo ao Senhor naquele templo. Quando você lê Isaías 24, 23, é dito o seguinte: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. Então, perante os seus anciãos haverá glória. Esse versículo ele está em consonância com o templo, né? Então, o Senhor terá o trono dele no monte de Sião e o templo dele ao lado do monte de Sião, ao lado do trono. Assim como era nos dias do rei Davi, havia o palácio real e havia também o templo bem próximo. Nos dias do Senhor reinando sobre a terra, será da mesma forma. Você terá o palácio e depois o templo. Então nós vamos ver que há 3 templos divinos e também 3 tronos, né? Este que nós estamos vendo aqui
o templo que nós acabamos de ver lá no Apocalipse, ele é um templo terreno. E este trono, nós estamos vendo aqui agora em Isaías, também é um trono terreno, porém divino, né? Chamado de terreno divino, porque é o próprio Deus que está sendo servido no templo e é o próprio Deus que está governando no palácio real, conforme está dito aqui, né? E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos haverá glória. Os irmãos viram por que é o mesmo? Porque em um é dito que servem de dia e de noite no seu templo. Para que haja dia e noite tem que haver sol e lua. Então, nesse período aqui, Isaías vai dizer que, né? Isaías vai dizer que o sol se envergonhará e a lua se confundirá quando o Senhor governar lá no monte de Sião. Então esse aqui é o segundo templo terreno e o segundo trono também, o segundo templo divino que é o terreno e o segundo trono divino também que é o terreno. O primeiro trono celestial, o primeiro trono que é o celestial, está aqui em Mateus 6,10. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bom, não é esse o texto, mas é aqui no verso 10. Venha o teu reino, na verdade o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, quando diz Pai nosso que estás no céu, é o primeiro trono. O primeiro trono é o celeste. E ele está no céu. Consoante com este primeiro trono, também tem o templo, né? Nós falamos de um templo terreno, que é o templo do milênio, e um trono também terreno, divino e terreno, que são do milênio, né? Então, vamos falar aqui nesse caso do primeiro trono, que é celeste, e do primeiro templo, que também é celeste. Apocalipse 15, verso 8. E o templo encheu-se com o poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então aqui ainda é antes do milênio, e esse templo que encheu-se do poder aqui, ninguém podia entrar até que se consumassem as pragas, é um templo celeste. Um templo celeste, porque o próximo templo, né, o templo do milênio, conforme vimos, o segundo templo ele será divino, porém terreno, com um trono divino e porém terreno também. Então, no primeiro aspecto, nós vimos um trono. Na verdade, nós vimos o segundo, né? Começamos pelo segundo, que era um trono terreno, conforme está em Isaías 24, 23.
e um templo também terreno, conforme está em Apocalipse 7, 14 e 15. No segundo aspecto, nós vimos o primeiro trono e o primeiro templo celeste, né? Conforme está em Mateus 10, Mateus 6, 10, vem Pai Nosso que está no céu. E o templo, né, que ninguém podia entrar. E agora nós vamos ver um terceiro trono, não é? Porque templo não. O templo agora acabou. Então, Apocalipse 22, 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição. Não está dando para ler bem aqui. Maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aonde é isso? Na Nova Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém, ela desce do céu e acopla a nova terra. Não é isso? Então, esse é o terceiro trono. Um trono celeste, terreno também, porque é o ajuntamento do céu com a nova terra. Essa cidade santa, ela desce dos céus do meu Deus para a nova terra. E agora estará o tabernáculo de Deus com os homens, Deus Pai, porque Deus Filho já no milênio estava, não é? Mas agora também Deus Pai estará. Mas acontece que no capítulo 21, verso 22, diz o seguinte: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Parece que eu tinha colocado aí que era 3 tronos e 3 templos, não é? Não sei se eu cheguei a falar isso, mas na verdade são 3 tronos e 2 templos. Então, o Senhor tem o primeiro trono e o primeiro templo celestiais, o segundo trono e o segundo templo terreno, e o terceiro trono celestial, porém sem um terceiro templo, não é? Então, aqui nós vamos reviver as palavras do Salmo 90. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. O que é isto aqui? De eternidade a eternidade tu és Deus. A impressão que temos é que foi aberto um tempo contável para os homens. E o tempo contável ele não é eterno, tanto que ele passa, não é? Tempo físico, por causa talvez da queda do homem. Mas aí a palavra diz assim, de eternidade a eternidade. Como assim? Então você teve a queda, parou-se de contar o tempo eternamente para o homem, entra o plano redentor, não é? Deus envia seu Filho amado para salvar o homem e o reinsere novamente na eternidade. Por isso é que é dito de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas a ênfase do assunto era falar sobre os 3 tronos e os 2 templos. O primeiro
templo e o primeiro trono são celestiais, como vimos em Mateus 6:10 e Apocalipse 15:8. O segundo templo é terreno, como nós vimos, e o segundo trono também são terrenos, né? O segundo templo e o segundo trono, como vimos em Isaías 24:23 e Apocalipse 7, versos 14 e 15. E o terceiro é o trono. Ele é um trono celestial terreno, porque ele está na Nova Jerusalém, que está na Nova Terra. Porém, lá não é visto o templo. É um aspecto para nos ajudar a crescer um pouco mais no conhecimento, na graça. Deus nos abençoe.